E muitas vezes, Carol, as pessoas confundem um pouco essas diretivas com eutanásia, né? E há uma diferença Sim, gigante. Queria que você contasse sobre é isso. uma diferença gigante. A eutanásia, primeiro, vamos pensar um pouquinho no cuidados paliativos. O que, que a gente tem de objetivo, né? Muitos, mas o principal é que a natureza corra o seu destino, ou seja, daquela doença, né, evolutiva na fase final, sem antecipar o momento da morte e sem prorrogar o momento da morte. Tá? Eutanásia, a gente antecipa, né, o momento da morte. Não é isso que a gente quer fazer. E nem também colocar cuidados que não precisam para esticar o processo da morte, que a gente também não Uhum. quer. Então, a gente pensa nos cuidados, aí a equipe multiprofissional é muito importante para isso, para que a pessoa tenha um momento mais natural possível, né? Então, quando a gente pensa assim, vamos tirar, vamos pensar, né? A gente chama de medidas de suporte, né? Que são ventilação mecânica, ou então fazer aquela massagem cardíaca, né? Acho que todo mundo já viu alguma Hum. vez, ou em filme, de ressuscitação. Infelizmente, essas medidas para uma doença que não tem cura e na fase final não vai ter benefício para essa pessoa. Se ela conseguir se recuperar, o que vai vir é uma pessoa que, no mínimo, vai ficar presa a aparelhos, ela não vai ter qualidade de vida, ela não vai viver novamente como antes da doença, enfim. Então, é nisso que a gente pesa de benefício, pensando sempre na qualidade de vida das pessoas, e aí, de acordo com as indicações médicas, a gente pode não indicar esses cuidados nessa fase final, mas isso não é eutanásia, a gente não quer prorrogar o processo de falecimento. Simone, Carol, a Patrícia, acho que você conhece, né, Carol? Ela está dizendo parabéns, Carol. A Luísa, a Marilena, o Wildinei, o Lucas, boa noite, Lucas Hipólito, o Gabriel, o Gil. E tem uma pergunta aqui da doutora Nina, aquela boneca que participou com a gente a semana passada, uma psiquiatra brilhante que hoje está aqui, nos prestigiando. Ela Um pergunta, beijo, Nina. Carolina, com sua prática, qual é a dor emocional mais frequente que as pessoas adoecidas exteriorizam nesse momento de tanta perda de saúde? Nossa, vou perguntar. Eu acho que o que eu percebo quando tem. Pensando nas pessoas que ficam, né? Nos familiares, às vezes fica culpa de que sempre poderia ter feito a mais. Sempre poderia ter feito alguma coisa a mais pelo pai, enfim, por quem está lá doente nessa fase final de vida. Então, é isso que eu percebo assim. Mas teve uma que eu percebo que o sofrimento é maior, como percepção minha, se as pessoas não têm uma rede social, não digo farta, mas alguma ligação social. Então, pessoas muito sozinhas, Círculo de amizade, você círculo de diz? amizade, acabou que ficou sozinho na vida, ou foi uma escolha. A gente teve um paciente nosso que foi uma escolha dele. E ele falando que ele não achou que no final da vida ele ia precisar de pessoas, que ele achou que ele não ia precisar de pessoas. Então, quando a gente tem um círculo social muito enxuto, ou então quase não existe, não tem família, não tem vínculo com comunidade, nossa, isso é muito, muito triste, assim. Eu percebo é muito difícil, assim, até para a gente ter essas conversas difíceis de tomadas de Uhum. decisões, porque a gente tem que resgatar os valores. Aí com quem que a gente vai resgatar os valores?
Às vezes o paciente não consegue falar porque está muito debilitado. Então a gente fica, falando um pouco do nosso sofrimento, nós como equipe ficamos assim, nossa gente, é muito difícil. Agora, da família que eu percebo, é isso, assim, de sempre ficar uma pontinha de que, ai meu Deus, será que eu podia ter feito diferente? Podia ter trazido meu pai antes, né? E isso a gente vai tentando, no máximo que a gente consegue, lidando e manejando esse sentimento também para não aumentar o sofrimento deles. Simone, a Carol toca num assunto que a gente sempre fala, né, com os nossos convidados aqui, que é a contribuição para ser mais feliz, né, que é a qualidade das suas amizades. E um outro ponto é viver o presente, fazer agora, né? Então você traz as duas pontas aí que a gente fala com uma certa frequência aqui no canal.